Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. O tema desse estudo já começando direto aqui, que é um estudo um pouco grande, eu não posso demorar muito aqui. Então, o tema desse estudo é: o oitavo rei não é um papa. O oitavo rei não é um papa. Vários vídeos de redes sociais aí, dos nossos irmãos aí evangélicos, né? Estão aí falando que o oitavo rei, né, é um papa, é o próximo papa que virá depois do falecido papa, né, Francisco, que faleceu a última segunda-feira aí. Que Deus o tenha em um bom lugar, né? Mas o sistema religioso sempre querem jogar essas profecias para cima da Igreja Católica, né? Eles têm a crença deles, eles têm os rituais deles, né? E nós temos que respeitar, entendeu? O problema todo tem que se basear na Bíblia. Tem que se basear na Bíblia. Toda igreja evangélica é filha da Igreja Católica. Você falando mal da Igreja Católica, você como evangélico, falando mal da Igreja Católica, é como se você estivesse falando mal de um pai e de uma mãe sua. Porque vocês nasceram da Igreja Católica. A Igreja Evangélica não caiu do céu. Ela não caiu do céu. A Igreja Evangélica foi formada pelo homem. Um homem que era um padre teólogo da Igreja Católica. Martinho Lutero era um padre católico. A partir de Martinho Lutero vem nascendo as igrejas protestantes. Todas as igrejas protestantes têm aí. Vem Lutero, vem Calvino, vem muitos outros. Foi nascendo ramos e hoje temos várias igrejas evangélicas. Mas todas elas nasceram da Igreja Católica. Você falando mal da Igreja Católica é como se você estivesse falando mal do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe têm crenças que às vezes você não tem. Meu pai gostava, né, do espiritismo. Eu não sou espírita. Entende? Outros pais, outras mães gostam de ser evangélicos, mas tem filhos que não querem ser evangélicos. Não é porque o pai e a mãe é uma coisa, a gente tem que ser. Cada um tem que seguir o seu caminho. Cada um tem que buscar aquilo que lhe conforta, que lhe agrada. Mas eu não posso, ao mesmo tempo, falar mal do meu pai. Não posso falar mal de minha mãe, porque eles tinham crenças, né, diferentes da minha. É isso que o sistema evangélico faz. Fala mal da Igreja Católica. E a Igreja Católica é seus pais. Porque vocês nasceram da Igreja Católica. Vocês nasceram de um padre católico. Martinho Lutero. Leia mais sobre a história da sua igreja, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Entende? E eles pegam todas essas profecias bíblicas e querem jogar para a Igreja Católica. E agora vídeos estão rolando aí nas redes sociais dizendo que, né, o Francisco é o sétimo rei. E após ele, a morte dele agora, que Deus o tenha, na última segunda-feira, vai abrir caminho para o oitavo rei. E vindo o oitavo rei, Cristo virá e será o fim dos tempos. É uma teologia evangélica errônea, totalmente antibíblica e que não tem base nenhuma bíblica para essa afirmação. Vocês me desculpem que eu estou com a voz meio ruim, porque eu tive
uma gripe aí forte aí, ainda estou me curando. Então, essas teologias deles não se baseia em nada na Bíblia. A Bíblia não fala de um oitavo Papa, mas é o oitavo rei. E eu não posso pegar o Papa e dizer que a Bíblia está falando do Papa, porque Papa é Papa, rei é rei. São coisas diferentes. Coisas que não se casam. E o sistema religioso vem novamente aí, buscando aí, novamente, um anticristo. Buscando novamente aí, né, trazer toda aquela escatologia do primeiro século para os dias atuais. E o resultado é uma péssima teologia. Amém? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. O oitavo rei não é um papa. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, que você está me vendo a primeira vez e se interessou por esse tema. Peço a você que veja esse vídeo até o final. Vocês que já estão comigo, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo aí. Eu peço a vocês aí, desculpe, perdão, né? Por eu não estar postando vídeo direto, mas teve aí feriados e minha casa no feriado fica muito cheia. Não dá para fazer vídeo, porque eu preciso de silêncio. Logo depois eu fiquei aí uns 2 dias de cama por causa de uma gripe forte que ainda estou me curando, entendeu? E então eu não pude fazer vídeo, amém? E é isso aí, abençoados. Estamos aí. Agradeço a todos vocês por permanecerem comigo. Não esqueça de dar seus likes. Vocês que é novo, que está me vendo a primeira vez, veja o vídeo até o final. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu postar. Faz aí uma peregrinação aí no meu canal. Entendeu? E tem vários vídeos de vários temas que vai ser bom para você, vai abrir sua mente, vai te colocar num outro patamar espiritual. Amém? Nós trazemos aqui a Bíblia no seu, vamos dizer, pé da letra. Não fazemos falácia, não fazemos achismos, não trago o que eu acho, mas eu trago o que a letra diz. Então, lemos no pé da letra mesmo. Literalmente falando aqui, o que é, o que não é falácia, o que não é inventação, o que não é teorias e teologias de homens desviados da verdade, que manipulam a palavra para, entendeu? Trazer o achismo, a teologia do achismo. Nós aqui não fazemos isso, amém? A pessoa às vezes fala, mas a Bíblia não pode ler no pé da letra, tem que ler espiritualmente. Eu sei, mas estou falando que eu leio no pé da letra porque eu leio a palavra, como ela é. Eu não acrescento e nem tiro. Leio como ela é. E como ela está nos mostrando aqui que toda essa palavra que eu vou trazer aqui de Apocalipse 17, né? Não está se referindo a nenhum papa, não está se referindo a uma coisa que ainda virá, mas uma coisa que já veio, que já aconteceu e está falando sobre imperadores romanos. Amém? Eu vou colocar um vídeo aí para a gente iniciar esse estudo aí e após esse vídeo aí eu vou estar explicando dentro da palavra, né, a verdade. O rapaz vai falar segundo a teoria dele, segundo a teologia dele, né? E eu vou mostrar para vocês, segundo a palavra, dentro da palavra e da história, o que realmente está dizendo aqui, o que realmente quem está falando aqui é João, o que realmente João está falando aqui no Apocalipse 17. Veja o vídeo aí, volto já já.
que está acontecendo agora em Roma não é apenas a vida ou a morte de um papa. Tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Eu tô com páginas e páginas de um relatório. Estava estudando aqui sobre esse caso. O Papa Francisco está prestes a abrir caminho para a consumação de uma profecia. Eles já estão à espera daquele que será o último antes do retorno de Cristo, o oitavo rei. Então ele está falando aí que o que está acontecendo não é apenas a morte de um papa, mas de uma profecia bíblica. Ele está estudando relatórios e relatórios, páginas e páginas. Não duvido que você esteja estudando, meu irmão. Não duvido. Só que você está estudando errado. Você está estudando sobre pessoas erradas. No momento que você começar a estudar sobre pessoas certas, você vai entender, né, perfeitamente o que João quis dizer em Apocalipse 17. Você está estudando sobre papas, dizendo que esses papas são, né, o que a Bíblia fala em João aqui, o que João fala na Bíblia, né? Você está falando que o falecido Papa, que Deus o tenha, é o sétimo rei. E após ele virá o oitavo rei. E esse oitavo rei abrirá o caminho do retorno de Cristo e será o fim. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando sobre isso. Amém? Você está estudando, realmente, eu acredito. Mas está estudando errado. Está estudando sobre pessoas erradas. Você não tem que estudar sobre os papas, mas sobre os imperadores que já passaram. Já passaram. Uma coisa que não acontecerá mais. Estão esperando aqui o oitavo papa ou o oitavo rei? O que a Bíblia nos mostra sobre isso? Vamos ver aqui Apocalipse 17. Vou ler o 9 e o 10. E o 9 diz assim: aqui o sentido que tem sabedoria. Já começa aqui chamando a atenção. A palavra já começa nos chamando a atenção. Aqui o sentido que tem sabedoria. Já está chamando a atenção na palavra. O sentido que tem sabedoria. Então, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. A cidade de Roma foi construída em 7 montes, porque naquele tempo era período de guerra. Então, construir cidade no alto, né, ficava na defensiva contra os ataques inimigos. Porque lá do alto você consegue enxergar tudo lá embaixo. Quando o inimigo chegasse, você estava vendo. Assim foi construída a cidade de Jerusalém. Assim também foi construída as cidades de Roma. E todas as cidades que tinham impérios, né, que eram cidades imperiais, foram construídas, né, em montes. E são 7 montes. Então, a palavra está esclarecendo aqui que as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher, a Igreja Católica. A Igreja Católica? Está falando da Igreja Católica? Não está falando da Igreja Católica. Está falando do Império Romano. Porque a Igreja Católica ainda não existia nesse tempo. Não existia papas nesse tempo. Está falando aqui do Império Romano. Vou apertar aqui que tem gente chamando aqui. Está falando sobre o Império Romano. Amém? Sobre quais a mulher está dizendo sobre a cidade de Roma. O imperialismo romano da época. Não está falando sobre a Igreja Católica. Onde o Império Romano, o poder romano, está assentado sobre 7 montanhas, só 7 montes. Por isso que eles falam 7 cabeças.
E são também 7 papas. 7 papas. Não. Aqui está falando 7 reis. Na sua Bíblia está escrito 7 papas. Não, aqui está escrito 7 reis. Por isso que eu falo que tem que levar a palavra literalmente como ela é. Não inventar. Não está escrito 7 papas. Aqui está escrito 7 reis. Reis são reis. Papas são papas. São coisas diferentes. Não posso chamar um papa de rei, que ele não é rei. Não posso chamar um papa de rei, que não é rei. Assim como não posso chamar um imperador de papa. Que imperador é imperador, papa é papa. E a palavra fala 7 reis, que era chamado de Caesar. Caesar era reis. Reis imperiais. Era reis do Império Romano. Então eram reis imperiais. Então também poderia ser chamado de imperadores. Está entendendo? Está entendendo a palavra? Então está escrito que esses 7 reis, desses 7 reis, 5 já caíram. E um já é. E outro ainda não é. Não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então vamos analisar quem foram os 5 reis que caíram. Não é 5 papas que caíram. Não é 5 papas anteriores a esse, que Deus o tenha. Não está falando de papas, está falando de reis. Amém? Esse rapaz está falando, se referindo a papas, 5 papas. Já se passaram, acho que 226 papas pela história. E agora eles falam do 8º papa. Como é que pode isso? Já se passaram 226, eu acho. Se eu não tiver errado a minha conta. 226 papas. Por que agora? Não, o 8º rei é o próximo papa que virá. Da onde tiram essas ideias? Da onde tiram essas teologias? É teologia de achismo, que não condiz com a palavra. Amém? Nós vamos ver aqui, vamos estudar hoje, sobre esses 7 reis. 7 reis, não 7 papas, 7 reis. E a Bíblia diz que quem está falando aqui, Apocalipse, o livro de Apocalipse, quem está falando aqui é João. João que está falando aqui. Né? Na época de João, não havia papas. João viveu, né, até o ano 100, do final do primeiro século, com 94 anos. Não existia papas. João está falando de reis, de imperadores que viviam naqueles tempos. Não está falando de papas. Está falando de reis e imperadores que viveram no tempo deles. Amém? E a gente vai ver aqui esses imperadores. Quem caiu, quem levantou, quem restou, quem foi que abriu o caminho para a vinda de Cristo. Nós vamos aprender que hoje não se refere a nenhum papa. Amém? Então vamos lá. Né? O Francisco, ele diz aí que abriu o caminho aí para o 8º rei, que é o anticristo, e após o 8º rei, né, virá a vinda de Jesus e o final dos tempos. Bom, abençoados, vamos retornar aqui, Apocalipse 17, 9, 10, para a gente
dar procedimento a esse estudo, né? Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Eu já disse para vocês, né, que aqui está se referindo às cidades do Império Romano. Cidades que eram construídas sobre monte. Já expliquei para vocês. E são também 7 reis. Não está escrito papas. 7 reis. 5 já caíram. Né? Esses 7 reis, né? 5 já... esses 7 reis são aqui, tá aqui, ó. Tibério, anotei aqui, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, né? E eu tô contando 5, né? 5 já caíram, né? 5 já caíram. Vou contar o 7 para vocês. O 7. Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba. Temos aqui Otton, Vitelo. 7. O 8º, Vespasiano. Então, quem está ligado à graça de Deus, o 8º é Vespasiano, já entendeu tudo, né? Quem está aí, né, já com a mente aberta para a graça de Deus, quem já está com a mente de Cristo desperta, já entendeu. Se o 8º rei é Vespasiano, então já está tudo explicado, não é? Então, desses 7 reis, 5 já caíram. Quem já caiu? Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba já caíram. Esses já caíram. Faltam 2 para completar os 7. Apocalipse 17, 10. E um já é. Otton. Otton reinou 3 meses, junto com Galba, assassinando Galba, sendo o 7º rei. Apocalipse 17, 10. O outro, continuando, né? Apocalipse 17, 10. O outro ainda não é. Se falando de Vitelo que viria. Vitelo estava ali com guerra, em guerra com Galba, né? E quando vier, convém que dure pouco tempo. Vitelo veio, guerreou ali, tomou o poder, né, Otton assassinou Galba. Então Otton ficou no poder. Vitelo veio, tirou Otton do poder. Vitelo no poder, reinou pouco tempo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. A Bíblia diz, quando vier, porém que dure pouco tempo. Vitelo derrotou Otton e reinou 8 meses, sendo assassinado por quem? Por Vespasiano. Vespasiano, ele mandou assassinar Vitelo. Apocalipse 17, 11. E a besta que era e já não é, por que era e já não é? Porque a besta era Nero, da dinastia de Nero. Esse passarinho está fazendo muito barulho aqui. Então, a besta era Nero. A dinastia de Nero, né, é a dinastia que foi criada o 666, o número da besta, 666. Então, quando você vê João no Apocalipse chamado de besta, a besta que surge do abismo, a besta que surge do mar, a besta está falando dos imperadores.
existiu a dinastia dos Nero. E a besta que era já não é, porque era já não é. Porque já não, tinha acabado a dinastia dos Nero. Porque o oitavo rei, o oitavo Caesar, o oitavo imperador, Vespasiano, veio de outra dinastia. Ele já não veio da dinastia do Nero. Veio da dinastia dos Flaviano. Casanero. Existe uma coisa no hebraico chamada gematria. Você pega a gematria, né, de letras hebraicas do nome de Casanero e o número desse nome é 666. Então, João não poderia se referir diretamente ao imperador Nero de sua época, porque seria uma ofensa ao império. Ele seria morto, seria assassinado. Então João usou figuras de linguagem. Figuras de linguagem usando a gematria para mostrar para os seus ouvintes, as pessoas a qual João estava ensinando, que a besta a qual ele tanto falava ali era o imperador Nero. Então ficou todos os Neros da dinastia Neros, todos eles receberam esse apelido de besta por João, né, pelos hebreus, pelos, né, judeus da época de João, né, receberam esse apelido de besta. Então a besta que vai emergir do mar, a besta no deserto, eram imperadores, era o Império Romano. Então quando fala que a besta que era e já não é, porque você viu aqui no 10 que, né, Vitelo reinou 8 meses, porque Vespasiano mandou assassiná-lo. Vespasiano assumiu o seu poder, né, em 69. A besta que era já não é, porque já não pertencia mais à dinastia do Nero, né, veio ser Vespasiano. O oitavo rei, o oitavo Caesar, veio ser Vespasiano, que veio da dinastia Flaviana. E esse oitavo rei da dinastia, né, Flaviana, este vai à perdição. Ele vai igual aos outros, vai à perdição, igual os outros foram. Ele vai à perdição, significa que ele vai... O intuito dele era perseguir os judeus. O intuito dele era invadir Jerusalém. O intuito dele era destruir o poder judeu da época, que era o templo. Era o intuito de todos eles. Mas como reinaram pouco tempo e fracassaram, Vespasiano veio com mais força, mais poder. Vespasiano veio também junto com seu filho, que era um jovem imperador, um jovem comandante do exército, príncipe comandante do exército. Em 70 DC, entraram no templo, destruíram a cidade, destruíram o templo. E o profeta Daniel fala isso. O profeta Daniel chama ele diz que o príncipe de um povo virá destruir a cidade e o templo. Jesus o chama de o abominável da desolação. Paulo, em Tessalonicense, chama de o homem do pecado, o filho da perdição. Está se referindo aqui ao príncipe Tito. O oitavo rei aqui foi o seu pai Vespasiano. E a besta que era já não é, porque não era mais da dinastia Nero, mas passou a ser da dinastia Flaviana. Este da dinastia Flaviana, ele iniciou
mandato com a mesma intenção, com o mesmo intuito de invadir Jerusalém, de destruir o poder dos judeus, que era o templo. Veio com o mesmo intuito. Por isso que a palavra fala aqui, que ele viria com a mesma intenção, com o mesmo intuito, né? É este dos 7 que vai a perdição. Iniciou ali a dinastia Flaviana. Abençoados. Então, você analisando a palavra, analisando a história, o papado começou no século V. O papado começou no século V. No fim do século I, o início do segundo século, só existia bispado. Existia bispado. Existiam homens, né, com poder a assumir locais, localizações, cidades, bispados. Um deles famoso, né, foi Clemente I. Clemente I foi o primeiro líder bispado. Mas o papado, a autoridade suprema da Igreja Católica, né, só veio existir no século V. Só veio existir no século V. Com Leão I, Bonifácio I, Celásio I. Então, João não estava falando sobre papas. Porque o papado só veio existir no século V. João morreu no final do primeiro século. João estava falando sobre imperadores. João não estava falando sobre papas. Estava falando sobre imperadores. Fica cantando. Espero que não esteja atrapalhando vocês. Mas fica cantando. Não posso botar lá fora que está chovendo. Espero que vocês estão aí entendendo aí, né? Com essa cantoria aí. Mas o que eu estou mostrando para vocês, João não poderia jamais estar falando essa palavra aqui sobre papas. João morreu no ano 100, no final do primeiro século, com 94 anos. João estava relatando tudo que ele viu. Tudo que ele viu, ele escreveu. Desde os primeiros imperadores que passaram, né? Que aqui eu mostrei para vocês aqui, desde lá de Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitelo, Vespasiano, né? João passou por todos esses imperadores. João conheceu Tito como imperador. João conheceu Domiciano como imperador. João passou por todos esses imperadores. E João morreu com 94 anos, no fim do primeiro século. Lembrando que um século tem o quê? 100 anos. Amém? Então, o papado veio a existir lá no quinto século. João não poderia jamais falar lá do quinto século. João não estava se referindo a nenhum papa lá do quinto século. João estava se referindo aos imperadores. E a vinda de Vespasiano, né? Onde Tessalonicense, Paulo diz, o homem do pecado, o filho da perdição. Vespasiano era o homem do pecado. Vespasiano, o homem da perdição. E o seu filho Tito recebeu também de Paulo, né, esse codinome de homem do pecado, filho da perdição. Porque o intuito dos dois, do pai e do filho,
era invadir Jerusalém, era destruir o poder dos judeus da época, que era o templo. E os discípulos perguntam a Jesus em Mateus 24, qual será o sinal da sua vinda, Senhor? E o final do tempo, o final do século, final da era judaica, não é final do mundo. E ele explica bem claro. Quem lê Daniel entenda. Quando virdes aquelas pessoas a qual ele estava falando na época ali, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, ele estava se referindo a Tito. Quando ver Tito dentro do templo, saiba que ali é o dia da minha vinda. Saiba que ali é o dia do cumprimento da profecia. Então é o dia da minha vinda. Amém? Quem lê Daniel entenda. Então você vai em Daniel 9:26, Daniel fala: virá o príncipe de um povo que destruirá a cidade e o templo. É praticamente Jesus dizendo: nesse dia é o dia da minha vinda. Esse é o dia da minha vinda. Isso já aconteceu, abençoados. Isso já aconteceu. O 8º rei Vespasiano já veio. O homem do pecado, o filho da perdição, que os evangelhos chamam de o anticristo. Foi Tito, já veio. A cidade, o templo já foi invadido, o templo já foi destruído. Onde está templo hoje? Tem templo hoje em Jerusalém? Não tem, só tem ruína. Já foi destruído tudo. Isso já se concluiu, não existe mais nenhuma profecia aqui para se concluir nos nossos dias. Eu não posso vir aqui falar que essa profecia será cumprida agora no ano de 2025, porque o Papa, que Deus o tenha, morreu. E após ele virá o 8º rei. Não o 8º rei. Ele é Papa, não é rei. E não está se referindo a ele, porque João não poderia se referir a ele, porque João morreu no 1º século, no fim do 1º século. E o papado só veio a partir do 5º século. Se passaram mais de 226 papas já pela história. Como é que você pode ter base bíblica para essas coisas? Não existe base bíblica. Existe a teologia do achismo. A teologia do achismo evangélica. Amém? Porque a palavra correta está nos mostrando aqui que João está falando de reis. Reis, também chamados de imperadores, porque eram reis imperiais. Eram reis imperadores. João está falando aqui, né, de Vespasiano. O Vespasiano era o 8º. Depois de Vespasiano, né, seguiu-se ali o dia, né, da segunda parousia de Cristo. Cristo veio ali, nesse dia, que invadiram a cidade e o templo, em 70 DC. Esse foi o dia da vinda de Cristo. Amém? E a respeito do fim do mundo, não é o fim do mundo global. Não é o fim do mundo global. É o fim de uma era judaica. Fim de um pacto para um outro pacto. Porque na queda do templo, o pacto de Moisés foi revogado. Sem templo, sem lei, sem sacerdote, sem rituais. Para o início, né, da plenitude da graça de Deus. A plenitude da graça de Deus veio a existir depois de 70. Antes de 70, existia 2 pactos. Depois de 70, veio a plenitude da graça de Deus. Estamos aí hoje. Como é que o mundo acabou? Não existe profecia para fim de mundo. Eclesiastes diz, geração vai, geração vem, e a terra continua para sempre.
Quem parte somos nós que partimos. A terra vai continuar para sempre, gerações e gerações. Até como Deus permitir isso. Mas não existe nada bíblico dizendo sobre o fim do mundo. Não existe nada sobre o fim do mundo. Está dizendo sobre o fim de um pacto. Um pacto da lei para um pacto da graça. Um fim do mundo judaico, religioso judaico, para um mundo onde você hoje tem que crer em Jesus, tem que seguir, crer no Cristo, né? Não em Jesus. A gente fala Jesus para a pessoa entender, mas hoje não é mais Jesus homem, não é mais Jesus carne, hoje é Espírito glorificado, chamam de Cristo, palavra grega, Cristo glorificado. Crer em Cristo, em Espírito e em verdade, não mais sobre sobre o velho pacto, não mais sobre rituais religiosos, mas em Espírito e em verdade. Amém? Então, espero que você tenha entendido aí essa passagem. Esse passarinho me atrapalhou um pouco, mas eu acho que deu para me passar a mensagem para vocês. Deu para passar o estudo para vocês aí perfeitamente. Agora esse irmão de ficar quieto, né? Mas é isso aí, abençoados. O tema do estudo. O oitavo rei não é nenhum papa. O oitavo rei era o imperador Vespasiano. Amém? E eu terminei aqui no 11, né? 12, 13, se você quiser continuar lendo aí, vocês continuam. Mas outra hora eu falo sobre isso. 12, 13, o 12, o 13, vai falar sobre a vitória do Cristo, a perseguição de Cristo sobre esses mesmos imperadores e a vitória de Cristo sobre eles, né? Outra hora nós falaremos mais sobre isso, damos continuidade nesse livro aí. Hoje eu quis só mostrar para vocês que João aqui não está se referindo a papas nenhum. Nenhum papa virá. O último papa. Isso aí é uma teologia de achismo do sistema religioso evangélico. Amém? Não condiz da palavra, não condiz da Bíblia, não é isso que a palavra está dizendo. Amém? Muito obrigado aí por você ter ficado aí até agora. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido. Se gostou, se inscreva, se não é inscrito. Aperte o sininho de notificação, dê o seu joinha. Você que está me vendo a primeira vez, sentiu vontade de nos ajudar, se inscreva. Se você já vai estar ajudando muito, se inscrevendo, compartilhando esses vídeos para mais pessoas. Amém? Vocês que já estão comigo aí há mais tempo, não esqueça do like. E convide mais pessoas para conhecer esse canal, conhecer o irmão André e se inscrever para ajudar o crescimento desse canal. Amém? Muito obrigado. Se inscreva aí também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanildo da Cruz, canal Guerreiro da Fé, do meu irmão César Oliveira, canal César Oliveira. Temos aí nosso irmão aí, Lucas Medeiros, né, Abraçando a Graça, ou Mente, Libertando Mentes, são 2 canais que ele tem. Nosso irmão Charles Roberto, né? Além da Religião. E se eu esqueci de mais alguém aí, me perdoe. Tamo junto aí. Vamos que vamos. Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês. Graças a paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.